Amém? Vamos continuar? Por que será que Paulo foi Paulo? Por que Paulo foi o maior homem que pisou na face dessa terra? Um homem de Deus que pisou na face dessa terra. O segredo de Paulo está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Ele diz assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Sabe qual era a fonte da revelação de Paulo? A oração em outras línguas. Quanto mais Paulo orava em mistério, quanto mais Paulo falava com Deus através dessa linguagem sobrenatural, mais revelação de quem era Cristo, quem foi Cristo, quem é Cristo, quem é a palavra, era revelado para Paulo. Por isso que Paulo escreveu, se eu não estiver enganado, 3/4 do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo, debaixo de uma revelação do Espírito Santo. Mas ele diz aqui também: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Você acha que no púlpito da igreja eu prego em outra língua? No púlpito da igreja eu prego do jeitinho que eu estou pregando para você. Eu não estou lá na igreja para falar em outras línguas. A oração em línguas eu exercito todas as manhãs, 3, 4, 5, 6 horas. Eu vou para a igreja coisa de 8 horas da manhã e fico lá um tempo orando, volto à tarde, quando eu não estou em jejum, né, vou para casa, almoço, volto para a igreja e continuo orando. Eu continuo edificando o meu espírito. A palavra diz aqui, né, versículo 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu estou orando ali, eu passo 4 horas orando em línguas. Talvez eu não entenda nada do que eu estou falando. Meu irmão, mas quando eu abro essa palavra, aí a revelação vem. Aí a graça, o entendimento, aquilo que era mistério, aquilo que era oculto, aquilo que eu não entendia, aí eu já estou aprendendo. E diretamente do Espírito, quem foi aquele, né? O Espírito Santo foi quem instruiu, quem inspirou os homens a escrever essa palavra. Aprendemos que quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. A fé é edificada, porque a fé é a prática da palavra. A prática, eu não pratico aquilo que eu não entendo. Quando eu oro em outras línguas, eu começo a entender a palavra. Eu começo a praticar essa palavra. E aí a minha vida de fé, a minha vida sobrenatural é construída e edificada. E eu quero ler com você aqui também, no capítulo 2 de Coríntios, carta que Paulo também escreveu. Diz aqui assim, capítulo 2, verso 6. Paulo dizendo, né, entretanto expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. Paulo não veio, né, ele estava falando, não estou aqui para levá-los ao entendimento natural das coisas. Não é uma sabedoria humana natural, não uma sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Quem que era a sabedoria de Deus em mistério, que estava oculta? Cristo, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Cristo foi ordenado para que a sua vida fosse gloriosa e glorificada. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivesse conhecido essa sabedoria, Cristo, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não sabe o que Deus preparou para você. Você não tem ideia da grandeza, das maravilhas, da profundidade, daquilo que Jesus preparou para a sua vida. E aí, às vezes fala assim, então eu estou triste. Versículo 12. Mas Deus nolo revelou. Revelou o quê? Aquilo que Ele preparou para você, você que ama Deus, você que quer conhecer Deus, aquilo que Ele preparou para você, Ele revela pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Por isso que eu disse que quem conhece Jesus é o Espírito. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Deixa eu te dizer algo, quando você nasceu de novo, o teu espírito foi recriado. O teu espírito nasceu de novo, o teu espírito humano. E quando é você batizado no Espírito Santo, o teu espírito humano vai orar em outras línguas, a linguagem é espiritual. E o Espírito Santo vai revelar ao seu espírito humano o mistério de quem era e de quem é Cristo.
para você entender. Você acha que hoje em dia 99% das pessoas têm acesso à internet, né? Quando você recebe um e-mail que vem um anexo, tem um arquivo para ser baixado, o que acontece? Você clica ali e aparece lá, abrir ou salvar. Quando você clica num dos dois, abre uma outra janelinha, e nessa janelinha tem uma bolinha aqui e talvez o computador daqui. E fica voando uns papelzinhos daqui para cá. Barará, 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 barará. Não é assim que funciona? Dependendo, vamos dizer que o arquivo para ser baixado ali, o download, seja de 2 MB. Depende da velocidade, depende do tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. O que acontece? Você clica ali, dependendo da velocidade, em 3 minutos abaixou aquele arquivo. Aquilo que era um mistério, aquilo que você não conhecia, por exemplo, uma foto, o arquivo de uma foto, ele está sendo transferido para o seu computador. Quando eu estou orando em outras línguas, isso é perfeito para você entender. Eu estou orando em outras línguas. O arquivo de quem é Deus, um projeto de Deus para a minha vida, ele está sendo transferido. Está sendo transferido. De Deus para a minha vida, de Deus para a minha vida. Eu oro ali 1 hora, vamos dizer que o arquivo para ser baixado ele tem 5 horas de oração em línguas. Eu oro 1 hora, ele estaciona ali. Eu oro a 2ª hora, também não entendo. Eu oro a 3ª, a 4ª, quando eu oro 5 horas em línguas, que era o tempo necessário para esse arquivo ser abaixado, ser transferido para mim. O que acontece? De repente, nossa, agora eu estou entendendo o que Deus preparou para mim. Nossa, agora eu estou entendendo essa palavra, não é mais mistério. Não é mais difícil de entender, porque o arquivo foi transferido para mim, do Espírito Santo para o meu espírito humano. Por isso ele diz assim, versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pelos homens, não ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo está dizendo o seguinte, você quer aprender do teu futuro? Você quer aprender o que Deus tem para você? Ora em palavras não ensinadas pela sabedoria humana. Ora em palavras ensinadas pelo Espírito. E a palavra Espírito aqui é Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com letra minúscula, que é para o teu espírito entender. O Espírito Santo traduz, né? Ele abaixa um arquivo para o teu espírito humano entender. 2 coisas acontecem quando eu oro em outras línguas. A minha fé é edificada. Por que ela é edificada? Porque a fé é a prática da palavra de Deus. A fé é o entendimento e a prática da palavra de Deus. Quando eu oro em outras línguas, aquilo que era mistério deixa de ser mistério. Cristo, que era o mistério, me é revelado. A minha fé ela é acrescida, é aumentada. Quando eu oro em outras línguas, aquilo que Deus preparou para mim, que meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, nem chegou no meu coração, mas o Espírito sabe o que Deus preparou para mim e para você. O que acontece? Eu começo a orar em outras línguas, esse projeto de Deus é abaixado no meu coração, no meu espírito humano, e as coisas começam a ser mais fáceis e tranquilas para a minha vida. Tem muita gente que acha que a obra de Deus é pesada. A obra de Deus é pesada na vida daqueles que não descobriram ainda o seu chamado. Eu descobri o meu chamado. O meu chamado é pregar e ensinar a palavra. O meu chamado é permitir que o Espírito Santo me encha, me revele, me ensine, e eu derrame isso para as pessoas, para que a vida delas seja uma vida mais feliz, mais abençoada e mais próspera em todas as áreas, sem nenhuma religiosidade, sem nenhum engano, sem nenhuma motivação incorreta, mas numa verdade simples, prática e pura. Amém? Antes de terminar, eu quero ler um texto aqui de Paulo, aqui no livro de Atos, no capítulo 19. Será que é tão importante assim? E será, pastor, que eu posso ser batizado? Porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda não estou firme na igreja. O Espírito Santo veio para isso. Diz assim, a palavra diz lá em Romanos 8, antes de eu ler esse texto. Romanos 8, 28. Porque, semelhantemente, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O que ele nos assiste em nossas fraquezas? O Espírito Santo veio para promover assistência, não é para sentar e te assistir. É para te dar assistência, é para te ajudar, é para te socorrer nas suas fraquezas. Sabe o que é fraqueza? Aquilo que eu não dou conta de fazer.
Então uma pessoa que fuma pode ser batizada no Espírito Santo? Não só pode, como deve. Sabe por quê? Porque ela vai começar a orar em outras línguas, o espírito humano dela vai sendo edificado. Aquilo que é fraqueza, a incapacidade dela de parar de fumar, a incapacidade dela de parar com esse vício, com esse pecado, qualquer um que seja, vai o que acontecer? Ele vai ser edificado, ele vai ser fortalecido, a fé dele vai aumentar, a palavra vai ser mais prática na vida dele. E o que acontece? A prática da palavra não volta vazia. Você pode, você deve ser batizado. Olha a importância que Paulo dava. Capítulo 19 de Atos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo chegou numa cidade chamada Éfeso, a primeira coisa que ele encontrou ali foram uns cristãos, uns crentes ali. E a primeira coisa que ele falou foi assim: você é batizado no Espírito Santo? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito, talvez seja a sua realidade. Então Paulo perguntou: mas você foi batizado em que então? Respondendo: no batismo de João. Ele falou: não, já foi o tempo daquele batismo de arrependimento de pecado. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Você precisa ser batizado batizado em Jesus agora, que ele perdoa o pecado, e o batismo na fé, que ele salva a tua vida. E tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. E eram 12 homens ao todo. Paulo impôs as mãos sobre eles, e Jesus derramou sobre eles do Espírito, e eles passaram a falar em outras línguas. É isso que eu quero falar para você. Eu não tenho como impor minhas mãos sobre você, mas eu quero te dizer que isso não é necessário. A única coisa que é necessário para ser cheio do Espírito Santo é nascer de novo e crer que essa promessa é para você. Amém? Feche os seus olhos aí. Pai, a tua promessa diz isso, a tua palavra diz isso, que nós temos o direito de falarmos em outras línguas, que o Espírito Santo está à nossa disposição para sermos cheios do poder e da graça dele. Portanto, Jesus, eu te peço agora, com toda a tua graça, com todo o teu amor e com toda a tua vontade, Jesus, batiza, enche essas pessoas com o Espírito Santo agora. Você que deseja, agora, receba agora do batismo no Espírito e comece a falar em outras línguas. Abra sua boca e comece agora. Começa a falar. Vai falando agora. O Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo está agindo na tua vida. Vai falando, vai falando, vai falando. Vai falando em outras línguas. Quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. Quem ora em outras línguas a sua fé é aumentada. Quem ora em outras línguas tem o projeto de Deus revelado. Amém? Eu estou sentindo a presença do Espírito aqui. Eu sei que Ele agiu na sua vida. Pastor, eu quero mais. Vai lá na igreja. Eu tenho um livro lá do pastor Dave Robertson, que foi o homem que me ensinou isso. Pastor Célio, foi os homens que Deus usou para me ensinar sobre isso. Vai lá, eu tenho livro, eu te empresto, eu te ensino. Nós vamos passar um tempo de comunhão juntos. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Nós temos pouco tempo. Esse programa nosso já acabou, mas sábado que vem, vamos ver o que Deus tem para nós. Eu sei que Ele tem coisa boa. Que você tenha uma semana de paz, de vitória, uma semana de edificação e uma semana de revelação na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.